Glória a Deus. Essa noite eu convidei alguém para estar ministrando a palavra do Senhor. Eu convidei o pastor Leandro. Amém, querido? Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Pode se assentar, por favor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à igreja, a todos os irmãos e irmãs, ao pastor Paulo, a sua esposa Vera, aos obreiros, os pastores que estão ali. Muito obrigado pela oportunidade, pela honra de me convidar para compartilhar junto com os irmãos aqui a palavra de Deus. Eu cheguei há pouco tempo aqui em São Paulo e nesta pequena igreja posso ver e sentir o grande amor de Deus, a forma como os irmãos nos trataram, nos receberam com muito amor, expressando a glória do Senhor, expressando o amor de Deus, com muito respeito. Então, assim, estou muito feliz de conhecer esta comunidade. Não conheço os irmãos ainda nós estamos namorando ainda, né? A gente vai, no namoro tudo é maravilhoso, né, pastor? Mas eu me sinto, assim, muito honrado. Muito obrigado, viu, irmãos, pela forma como vocês nos receberam, eu e a minha família. E eu vou apresentar para vocês, né? Hoje eu estou acompanhado aqui. É verdade. Vou apresentar para vocês a minha esposa, a mulher mais linda do mundo. Está ali a Miriam. Ao lado dela, a pessoa mais importante, né? Uma das mulheres mais importantes da minha vida. A segunda mulher mais importante, que é a minha sogra. Você já viu alguém gostar da sogra? Eu gosto da minha sogra. Graças a ela, se vocês olharem, essa grande serva de Deus, e a minha esposa também, digamos que 80% do que eu estou aqui é porque essa mulher dobrou os joelhos durante muito tempo, né? Por mim, pela minha família, pela minha causa. Uma serva de Deus, ela congregou muito tempo na igreja Deus é Amor, e agora nós estamos morando junto com ela, cuidando dela. Eu disse para ela: sogra, onde a senhora quer congregar? A gente leva a senhora lá na igreja, acompanha, porque nós estamos junto com ela. Aí ela falou assim para mim: onde você for, eu vou. Então, eu estou enroscado, irmãos, né? Mas eu me sinto muito grato. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Leandro. Eu vim a grande parte da minha história ministerial foi na igreja Comunidade da Graça. E ultimamente estava no ministério chamado Igreja Memorial Cristã, em São Paulo. Eu sou metalúrgico, estou prestes a me aposentar, né? Trabalhei durante 23 anos na Volkswagen. Então, estou prestes a me aposentar. Fiz uma cirurgia nas duas pernas, coloquei prótese aqui nas pernas. Então, provavelmente eu não consiga mais os movimentos, né, que eu tinha. Então, eu dei entrada na aposentadoria, então estou para me aposentar. Então, sou novo ainda, com 50 anos. Então, pretendo viver mais um pouco ainda, se Deus permitir. Aí mudamos para Sorocaba. Já conhecia aqui a Redondeza, mas nunca morei aqui. Então, estou acostumando com a cidade, com o bairro e com os costumes aqui do pessoal. Eu já vim do interior, vim de São José do Rio Preto. Lá o pessoal é mais caipira ainda do que o pessoal daqui, né? Lá nós somos caipira raiz, mas estamos acostumando. Estou feliz com essa cidade, uma cidade grande, mas com cara de pequena. E o pessoal conversa muito, né? Eu gosto de ir no ônibus, onde você vai, eles puxam papo, conversam. Lá em São Paulo a gente não está acostumado, é muita correria, a gente nem se conhece direito, né? Mas aos poucos nós vamos nos acostumando, amém? Irmãos, quero compartilhar com vocês um texto bem rápido, uma palavra que é uma das coisas mais importantes na vida de um cristão. No livro de Mateus, texto bem conhecido, capítulo 28, versículos 18, 19 e 20, a grande comissão, né? Fazer discípulos. Eu sei que nós estamos vivendo no mundo inteiro, e muitas igrejas, muitos cristãos do mundo, grandes pregadores, grandes homens de Deus, e nós cristãos percebemos que é os sinais dos tempos, não só por causa da pandemia, mas é porque o amor de muitos está se esfriando. E eu estava conversando essa semana com uma sobrinha minha, adolescente, ela faz jornalismo, está no 2º ano de jornalismo, trabalha já na televisão, ela trabalha na Gazeta, ela é estagiária. E eu perguntei para ela, falei assim: Bia, como que é para você a
a questão da religião. Irmãos amados, eu confesso que eu fiquei assustado com a resposta que ela me deu. Que eu perguntei para ela: como que você vê a religião, a igreja? Porque ela é extremamente envolvida, né? Hoje as faculdades são envolvidas num sistema que nós conhecemos muito bem, né? Influenciados por um sistema maligno, de que praticamente Deus não existe. E eu conversando com ela, deixando ela falar primeiro o que ela pensava, ela disse: ó, tio, em pouco tempo a geração futura não vai mais acreditar em Deus. Nós não acreditamos em Deus. Muito mau testemunho, as pessoas pregam que não vivem, e eu não acredito em princípios, eu não acredito em valores. Toda essa questão de Deus, as pessoas dizendo o que eu devo ou não fazer, não existe uma regra, e pessoas que dizem o que eu devo ou não fazer. Isso me assustou um pouco, porque é a próxima geração. Nós ainda somos um pouquinho mais velhos e tivemos princípios cristãos, mesmo nós que nos converteram, nasceram em lar evangélico, outros se converteram depois. Mas a geração que está vindo agora está muito fria. Os que não conhecem Jesus mesmo, e até os que conhecem também, os jovens. As igrejas têm muitas dificuldades em lidar com os adolescentes, jovens que estão entrando na fase adulta. Muita dificuldade, porque nós sabemos que a tecnologia é avançada, o mundo se abriu, as pessoas estão conectadas, e o diabo usa essa arma que tem, tanto para o bem como para o mal, e ele sabe muito bem utilizar essa ferramenta. Mas graças a Deus, os cristãos do mundo inteiro também usam essa ferramenta, que é a comunicação, que é a internet, que é as redes sociais, para também se comunicar, falar. Mas nós estamos um pouquinho atrás. Precisamos ser mais ousados, né? Nós cristãos precisamos falar mais de Cristo, do amor de Cristo. E depois eu devagarzinho fui falando para ela do amor de Deus. E nesse texto, Jesus já encerrou a missão dele aqui. Nós conhecemos muito bem, né? Que a primeira coisa que nós aprendemos quando nós nos convertemos, espero, e principalmente nas igrejas onde a palavra é ensinada, quando nós conhecemos Jesus, a primeira coisa que nós conhecemos é quem é Jesus, quem ele foi, de onde que ele veio, por que ele veio, como ele morreu, como ele ressuscitou, o que ele prometeu. Isso é ensinado nas escolas bíblicas, que tem ficado um pouco de lado também, né? Então Jesus está no final da missão dele aqui. O texto diz assim, né? Mateus 28, 18, 19 e 20, eu vou ler. Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Feche seus olhos um minutinho. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a sua palavra. Te pedimos que nessa noite o Senhor venha nos abençoar, a começar em mim, nesta igreja, as famílias, os filhos e filhas. Que essa palavra possa nos despertar, Senhor, para um novo momento que nós estamos vivendo. Essa igreja local, a sua igreja na cidade de Sorocaba, no estado, no Brasil, que está no mundo inteiro, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Muitos de nós olhamos para esse texto, e eu já vi muitas pregações, homens importantes, né? Muito mais conhecedores, com mais habilidades, com igrejas enormes. Já ouvi várias formas das pessoas pregarem esse texto, e ele é assim mesmo. E muitos focam no ide, né? Ide e fazei discípulos. Mas, porém, no grego, né? Eu não estudei grego, eu fiz teologia, mas o básico, eu não estudei exatamente grego e hebraico. Então, mas eu puxei na internet para que pudéssemos construir aqui um texto. E lá diz que no grego o texto é construído no particípio qualitativo imperativo da frase. Isso significa que a ordem de Jesus não está no ide,
mas estar no fazei discípulos. Ide por todo mundo e fazei discípulos. E muitas vezes pregamos o seguinte: nós temos que ir, vamos para a África, vamos para os lugares, os confins da terra, para os lugares que ainda não foi alcançado. Temos que fazer isso? Temos que fazer mesmo. Existe, graças a Deus, homens que têm chamados, que estão lá nesses lugares, pregando o evangelho, morrendo, sendo sacrificado com muita ousadia. Mas para nós cristãos, pés no chão aqui, para nós cristãos, uma igreja que está situada em um bairro que Deus primeiro colocou essa igreja aqui, não foi por acaso. Deus trouxe você para essa igreja, eu e você, não foi por acaso. Sempre Deus tem um propósito. Jesus e o Senhor não nos chamou, não nos salvou, não tirou eu e você das trevas, colocou aqui por acaso. Eu e você temos uma missão. A missão está aqui, foi dada para nós. Ide. E duas coisas que acontecem. Eu organizei esse texto aqui, junto com dois textos, que é em Lucas 24:49 e Atos 1:8, para que nós possamos entender esta ordem de Jesus, os discípulos. Essa ordem não tinha chegado para nós ainda, e ele nem tinha ainda, já tinha ressuscitado. Logo depois ele subiria aos céus, seria levado às alturas, subindo, e os homens, eles iam ver esta fantástica, extraordinária acontecimento. Então eu juntei os 6 textos para que nós possamos formar um texto para a gente possa entender exatamente o que é esse chamado de Deus para nós, fazer discípulos e ensinar as pessoas. Diz assim, eu vou começar pelo texto de Lucas 24:49. Se vocês não quiserem abrir, vocês podem anotar depois para a gente ganhar tempo aqui. Então os textos dizem assim: eis que envio sobre vós as promessas do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse é o texto de Lucas 24:49. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o texto de Atos 1:1. E indo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí é Mateus, esse texto que nós lemos, 28:18, aí o 19 e o 20. Queridos, notem bem, no texto, no Evangelho de Lucas, no finalzinho ali, aqueles dois no caminho de Emaús, a gente consegue visualizar melhor o que acabaram de acontecer. Porque se nós pegarmos a vida de Jesus, precisamos aprender o seguinte: a ordem é: façam discípulos. Façam discípulos. Eu e você, para nós enchermos essa igreja, nós precisamos de fazer discípulos. E é isso que nós vamos aprender um pouquinho. Ele diz: faça discípulos primeiro, e depois ele diz: ensina como aquilo que vocês viram de mim. E ele disse para os 12 mais importantes. E se nós analisarmos a história de Jesus no livro de Mateus, de Marcos e de João, ele começou o ministério. A primeira coisa que Jesus fez, uma das primeiras coisas, logo depois que ele foi batizado, ele foi até a beira do mar. O que ele fez primeiro? Ele começou a escolher os discípulos. Escolheu lá Pedro, Tiago e João, estavam pescando. Muitos dizem que Deus nunca escolhe desocupados, né? E alguns estudos dizem que esses homens eles eram donos do barco, ou eram empresários, que eles pescavam e trabalhavam. Jesus, nós não temos essa autoridade, mas chegou para esses homens e diz: olha, larga tudo, para tudo que você está fazendo, vem e segue. E imediatamente esses homens largaram tudo e começaram a seguir Jesus. Do nada, do zero, esses homens eles eram judeus, tinham conhecimento um pouco da Torá, da palavra, dos ensinamentos que eram pregados nas sinagogas, porém nunca tinham ouvido falar de Jesus. E Jesus chamou eles e disse: vem comigo. E eles começaram a seguir Jesus, esses 4 discípulos. E logo depois Jesus começou a curar o tempo todo, e eles escolheu mais 12 homens que ficaram próximos a ele o tempo todo, até chegar ali perto da morte. E com esses homens,
ele curou as pessoas. No capítulo 5 de Mateus 5, 6 e 7, ele ensina as pessoas, os homens a viverem, como lidar com o inimigo, como lidar com o dinheiro, com a esposa, com os filhos, com o marido. Ele começa a pregar o evangelho que foi dado para ele, mudar a história. Olha que esses homens eram judeus, praticantes, difíceis de acreditar em um Messias, e ele começou a ensinar esses homens, e a multidão foi crescendo, e esses que estavam próximo dele, então ele curava, ele lidou com dinheiro, ele lidou com os inimigos, com prostituta, com pecadores, com cobradores de impostos, com homens, com os religiosos, com os pastores, com governadores, todos os tipos de pessoas. Jesus, no decorrer do seu ministério, conviveu com esses homens, lidou com esses homens. Ele discutiu, ele falou, ele almoçou com Zaqueu, que era um publicano rejeitado, era um cobrador de impostos, era um homem que era traidor. Você conversou com pecadores, se aproximou de uma prostituta, curou pessoas que no sábado quebrou as regras da religião da época. Mas eu quero focar no seguinte: ele disse para esses homens todos, quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele, ele disse: alguém me tocou. Os discípulos disseram: Senhor, tem uma multidão que te acompanha, como o Senhor pode? Ele está dizendo assim: vocês precisam prestar atenção naquilo que eu estou fazendo, não é só o que vocês estão vendo, vocês precisam sentir também o Espírito de Deus, o mover. Vocês não sentiram? Não sentimos, é muita gente, nós estamos preocupados em cuidar do Senhor, em livrar o Senhor da multidão. Diz: não, de mim saiu virtude. Presta atenção, olha como eu curo, olha como eu perdoo, olha como eu falo, olha como eu ajo, olha como eu me relaciono com Deus. No final do Getsemane ele foi orar, os discípulos, eles dormiram, os que estavam com ele lá. Ele falou: vocês estão dormindo? Eu vou para a morte. Vocês não entenderam nada do que eu falei. E foi mesmo. E esses homens, lá no livro de Lucas, no caminho de Emaús, já tinha tudo consumado. Jesus foi levado, julgado, condenado, morto na cruz, e a esperança que eles tinham se acabou. Jesus aparece para eles, né? Eles descem e falam assim: o que está acontecendo? E os dois do caminho de Emaús dizem assim: você não sabe? Aquele que ia trazer esperança para nós acabou de morrer. Que você não lê o Estadão, não vê o Facebook, não acompanha as notícias. O que aconteceu? E era o próprio Jesus. Jesus se manifestou a eles, apareceu, eles reconheceram Jesus. Então a ordem foi dada para esses homens. Mas o grande ensinamento é assim: eu e você, olhem para Jesus, olhem mais para Jesus, como Ele fez para alcançar essas pessoas que do nada se tornaram grandes homens de Deus. Depois Ele disse assim, né? Olha, agora que vocês aprenderam tudo isso, por si só vocês não vão fazer. Pedro negou Ele, os discípulos o abandonaram no final. Ele morreu sozinho na cruz. Depois eles ficaram tristes. Jesus falou assim: eu sei, isso é normal, porque sem o poder do Espírito Santo vocês não vão conseguir entender essas coisas. Mas eu vou, e vocês fiquem em Jerusalém, vocês vão receber o Espírito Santo, e aí vocês vão conseguir expor tudo isso, ensinar tudo isso que eu vivi com vocês. Vocês vão conseguir falar, relatar isso que eu fiz, porque não existe outro meio de eu e você salvarmos a humanidade. Porque sabe qual que é a nossa missão, irmãos? Salvar o pecador do inferno. Não existe outra missão. Nós podemos, essa igreja pode ser a igreja que cura. Tem os grandes curandeiros, homens, grandes igrejas que pregavam a cura, nenhum conseguiram curar a Covid. Ficaram meio que envergonhados, porque com Covid ou sem Covid, as pessoas precisam ser salvas. Essa geração que está vindo agora precisa ser salva. Os nossos amigos, parentes, vizinhos precisam ser salvos. E Jesus disse duas coisas: nós temos que ir fazer discípulos. Fazer discípulos é começar do zero, é como uma construção. Então você já conhece Jesus, você tem o Espírito Santo, eu e você.
você estuda a Bíblia, participa da escola dominical, participa dos cultos, participa das atividades da igreja. Tudo isso é ótimo, isso é importante. Nós somos a igreja. Você participa da ceia, você vai, mas a preocupação de encher essa igreja não deve estar só no coração do pastor, não deve estar só no coração da pastora, dos obreiros. Deve estar na minha, no meu e no seu coração, né? Porque o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo, né? E nós pregamos isso. Jesus deu a ideia seguinte: ora, começa em Jerusalém, na sua casa, depois Judéia, né? Samaria. Judéia são os seus vizinhos, Samaria são os seus inimigos, aquelas pessoas que você não tem muita simpatia, mas que você tem a missão de evangelizá-lo. E depois, se der certo, vai para a África, para a Europa, para os lugares onde precisa de levar o evangelho. Mas a primeira coisa ele diz: ide e fazer. Fazer no grego vem de fazare, do latim, é chamar a existência alguma coisa, começar do zero. Então, fazer discípulos é exatamente isso. É aquela pessoa mais difícil. E você sabe que nós queremos, muitas vezes, temos uma dificuldade de como que nós vamos fazer isso, né? Eu pego a minha esposa para treinar com ela a mensagem, né? E fazer quer dizer executar, agir, criar algo. Então, você tem que ter, primeiro, coloque a paixão na sua alma, né? A empatia. Sinta que o seu vizinho, seja ele existem vizinhos que são melhores do que a gente, né? São bem comportados, tratam bem a sua família, bem sucedidos, são gente boas, porém não conhece a Jesus. Existe aquele vizinho ruim, sei lá, que bate na mulher, que briga com você por causa da cerca, também precisa da salvação. E você tem que chegar nessas pessoas, seja o seu parente, seja o seu amigo, seja no trabalho. E fazer significa o seguinte: você imagina uma construção. Então quando você imaginar, puxa, como que eu vou fazer discípulo? Então você imagina uma construção. Primeiro você vai nas estruturas, você começa a ficar as estruturas, ver como é que aquela pessoa, qual que é a estrutura dela. Ela tem estrutura, ela é desviada, ela participa de outras religiões afrodescendentes, seja qualquer coisa. Analise, observe o seu vizinho. Depois quando você começar a conversar com essa pessoa, vê os alicerces, né? Começa a fundar os alicerces ali. Marque ela, marque uma pessoa, um vizinho, um amigo do trabalho, um parente, e se dedique a ela. Pega uma meta e diz assim: este ano eu vou ganhar pelo menos 2 almas para Jesus, uma alma, vou consolidá-la. Se eu não conseguir 2, pelo menos uma. Faz isso, e você no final do ano, puxa, ganhei 1 alma para Jesus, 2. Eu não vou nem perguntar quantas almas eu e você. Eu ano passado ganhei 0. Faz uns 3 anos, porque por causa da cirurgia eu tive parado, que eu não consigo consolidar uma alma para Jesus. Confesso para vocês. Então você imagina que fazer é como uma estrutura de construção de uma casa. Primeiro você começa com os alicerces, depois você vai nas estruturas, depois você levanta as paredes, coloca o telhado, e você vai lidar com essa pessoa desta forma. Vai aos poucos. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus já está em você. Você conhece Jesus, você conhece o amor, a graça, o perdão. Só eu e você podemos fazer isso. Não precisa ser o pastor. Ele vai cuidar da igreja, ele vai estar aqui nos ensinando. Tem os pastores que ensinam a Bíblia, estuda e fornece para você as ferramentas necessárias para que você possa evangelizar. E a segunda coisa é ensinar. Que depois que você ganhar essa alma, estruturar, você precisa ensinar a ela. O que é que você vai ensinar? Jesus diz assim: ensina aquilo que eu tenho ordenado. O que eu tenho ordenado? As pessoas precisam ver em nós Cristo que já vive em nós. Então, muitas vezes a minha sobrinha diz: tio, o que mais dificulta acreditar em Deus é o mau testemunho. As pessoas pregam aquilo que elas não vivem. Então nós temos que viver. Mude diz: pregue o evangelho o tempo todo. Se for necessário, fale. Ou seja, a sua vida fala mais do que suas palavras. Porque quando nós vamos ensinar uma pessoa na Bíblia, eu gosto de ensinar. Nas igrejas eu gosto de pegar. Você conhece a Bíblia? Então vamos lá, olha. A Bíblia começa em Gênesis.
vai, né? Gênesis, Êxodo, vai descendo. No Velho Testamento, olha, pega a Bíblia, folha a Bíblia, ela tem as páginas, ela é dividida em versículos, tem um livro. Eu vou ensinando as pessoas a manusear a Bíblia. Você sabe por quê? Porque eu disse para ela, ela falou: tio, você é tradicional, é cristão. Eu falei assim: querida, eu tenho uma coisa que eu não posso negar, que a minha fé é baseada na Bíblia. Eu vou até onde a Bíblia permita que eu vá. Daqui para frente, se eu tiver que ser preso, se eu tiver que ser excluído porque eu creio na palavra de Deus, que assim seja, eu disse para ela. Então, depois de nós fazermos discípulos com ousadia, nós temos que ensinar. Cabe eu e a você ensinar. Então, a pergunta é: nesses dias, o que você tem sido, discípulo ou multidão? Porque no meio daquelas pessoas que seguiam Jesus, havia os discípulos que aprenderam com Ele, que viveram com Ele, que passaram fome com Ele, choraram, oraram. Aliás, essa mesma multidão escolheram Cristo ao invés de Barrabás. Libertaram o ladrão e crucificaram Cristo. Essa era a palavra. Mas o que eu e você temos sido? Discípulos ou multidão? Você, que nível que eu e você estão? Você é um discipulador? Você já pode discipular uma pessoa ou ainda não? Você precisa ser discipulado. Se for, procure um pastor, um diácono, um obreiro, e diga para ele: pastor, eu quero ser discipulado o mais rápido possível, para que eu possa ter conhecimento, para que eu possa evangelizar. Porque assim, nós todos juntos, irmãos, uma igreja, ela precisa influenciar. Em Atos, que atraía assim, eles preservavam unânimes, juntos, na oração, no partir do pão e na comunhão. E isso as pessoas olhavam e diziam: olha como eles vivem, olha como eles fazem, olha como eles vivem, como eles cantam, como eles louvam, juntos, porque nós somos um corpo. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos atrair as pessoas para a igreja? Porque nós esquecemos que nós somos um corpo. Quando tomamos a ceia, aqui é o corpo, não é verdade? Nós aprendemos isso. Um é o pé, outro é a mão, um louva, outro canta, outro prega, outro ora, outro limpa, outro lava. Somos o corpo. O corpo, ele precisa de todas as partes do corpo. Se estiver faltando um dedinho, eu estou com 2 próteses. Então 90% da minha habilidade foi tirada, da minha agilidade, né, da minha locomoção. E o medo do corpo rejeitar. A maior preocupação dos médicos, pastor, era da rejeição, que fala quando você coloca uma prótese. Então todo mundo se preocupava com isso. Mas o meu corpo aceitou a prótese, graças a Deus. Mas eu tive que aprender a andar novamente. Sabe por quê? Porque esse titânio que está aqui não faz parte do corpo. O corpo poderia rejeitar ou não, mas o corpo aceitou. Mas nós, irmãos, como igreja, nós só vamos encher essa igreja, porque essa igreja teria que estar cheia, não para que nós aparecêssemos no Facebook, né, pastor? Olha, a igreja ali da Vila Helena, em Sorocaba, está lotada, gente para fora. Seria ótimo, tomara que isso aconteça. Mas o importante é o seguinte, porque lá em Lucas, no capítulo 10, quando Jesus enviou os discípulos, 70, eles foram, ele diz assim: toda autoridade me foi dada, vocês vão, evangelizam, entram nas casas, vão de 2 em 2, ensinou, falou para eles como eles tinham que fazer, e eles foram, fizeram o que Jesus falou e voltaram felizes. Quando Jesus falou assim: vocês estão alegres porque vocês expulsaram demônios, tudo, mas o mais importante é que o nome de vocês deviam se alegrar, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então nunca nos esquecemos disso. O mais importante, irmãos, é que eu e você temos a salvação, e nós não podemos nos calar diante dessa pandemia, de todas essas coisas. Não tenha medo, não tenha vergonha de falar de Cristo, em todo o tempo, do seu jeitinho, da sua maneira, da forma como você é. Eu tenho uma cerola lá, separei algumas e falei assim: Mira, vamos levar para os vizinhos, para a gente começar a puxar um papo. Olha, trouxe aqui, vizinho, uma cerola para você que eu colhi, você fazer um suco. E aí você vai entrando, conversando, atraindo. Desta forma, seja na igreja, onde você estiver, crie uma maneira, crie uma forma de você evangelizar. Não passe o ano batido. Se você não conseguir ganhar, pelo menos chegue perto, pelo menos indique, pelo menos leve ele a alguma igreja, pelo menos
Veja o fruto do seu trabalho, do seu árduo trabalho, da dedicação, do tempo que você tem separado com Deus. Às vezes que você veio na igreja, a igreja serve para nos fortalecer, para a gente nos alegrar, estar junto com os irmãos. Não faça disso não significar nada para você. Significa sim, ganhe almas para Cristo, porque você pode, você já conhece, você tem o Espírito Santo, né? As coisas não vão parar, a pandemia não vai acabar de uma hora para outra. Talvez podemos até ser contaminados e tudo, mas como nós cantamos aqui, a irmã disse no começo, o Senhor é quem cuida de nós, Ele que vai nos livrar. Mas a nossa missão, se nós queremos ou não, é levar, fazer discípulos e ensinar as coisas que eu vos tenho mandado. Esse é o mandamento que Jesus nos deu. E Ele falou assim: e os sinais acompanharão aqueles que crerem. Quem crer e for batizado será salvo. Não é verdade? Então, não se preocupe com a cura, com os milagres, com a forma. Isso vai ser acrescentado na sua vida. Simplesmente faça aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Irmãos, então a pergunta você é um discipulador? Se não é, comece a ser. Comece a estudar. Tem segunda-feira os irmãos estão estudando o livro de Atos aqui. É a essência da igreja, é a coluna vertebral da igreja primitiva. Como começou a igreja? Está lá Pedro, os apóstolos estão ali, depois Paulo, né? Estude. Hoje a internet tem um livro aberto. Se você precisa ser discipulado, peça para alguém te discipular. Sente, converse com os pastores. Se você já vai discipular alguém, faça isso, né? Vai valer a pena. Vai valer a pena você fazer isso. Saia da zona de conforto. Não é, você está dizendo, irmão, você chegou hoje, você está dizendo que eu não oro, que eu não busco. Não. E eu parto do princípio que você ora, que você busca, que você está sedento por Deus, que você tem paixão pelas almas. Talvez você não saiba como fazer. Talvez você precise um pouco mais de coragem. Peça isso a Deus e ousadia. Faça discípulos em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar. Passei 3 minutos. Fique de pé. Pastor, por favor. Eu só gostaria de orar, gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Pai bendito, que essa palavra aqui o Senhor colocou no meu coração, e esse é o desejo da minha alma. Senhor, coloca em nós, em toda essa igreja, em nós, paixão pela alma, pelo perdido. Coloque paixão, empatia por aquele que nesse exato momento está morrendo sem conhecer a Ti. E essa responsabilidade foi dada a mim, Senhor. Foi dada a nós, foi dada à igreja de Cristo na terra. Não deixe nós passarmos batidos, Senhor. Não deixe nós contarmos e irmos para a sepultura sem dizermos: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Não deixe, Senhor. Faça com que que o Seu Espírito Santo nos incomode, para que possamos ser ganhadores de alma, do nosso jeito, da nossa maneira, aonde estamos, com aquilo que nós temos. É isso que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, Deus é bom. Quantos foram ministrados aqui essa noite? Amém. O Senhor sabe exatamente qual é a nossa necessidade diante dele. Querido.